Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? E então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Birmania e Filipinas, Filipinas ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas. Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí às Filipinas, beleza? E caso você queira ver vídeos com ilustrações em IA, por favor, só dê aquele apoio para que eu possa fazer os videozinhos aí ilustrando os eventos que não foram mostrados, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E sim, hoje vamos falar das Filipinas na Guerra das Coreias. E vocês devem estar pensando, Bruno, como assim as Filipinas na Guerra das Coreias? Os caras mal tinham como se sustentar e vão partir para uma outra guerra depois da Segunda Guerra Mundial? Sim, exatamente isso. Mas calma que não foi só simplesmente, eles quiseram porque sim, tem todo um porém, todo um contexto, então vamos lá. Obviamente, as Filipinas não era um dos países mais economicamente e militarmente avançados depois da Segunda Guerra Mundial, muito pelo contrário. Era um país completamente devastado, pois antes da colonização americana eles estavam sob colonização espanhola, depois veio os Estados Unidos, depois o Japão, depois os Estados Unidos de novo. E isso drenou muito recurso das Filipinas, muita matéria-prima, muitas pessoas. E não só isso, né, pois desde 1942, além da devastação da Segunda Guerra Mundial pós-independência, desde 1942 as Filipinas estavam lutando contra comunistas. Então eles já tinham uma insurgência comunista aí desde os anos 40, para piorar a situação. Então, tempo vai, tempo vem. Em 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e os Estados Unidos aí faz um apelo às Nações Unidas. E um dos países a se manifestar é exatamente as Filipinas. Então, com isso, eles acabaram criando a Força Expedicionária Filipina, justamente para mandar as pessoas certas e mandar um investimento ali no local certo. E como que eram esses soldados aí? Muitos desses soldados dessa Força Expedicionária Filipina eram soldados que eles já tinham experiência, já eram veteranos da Segunda Guerra Mundial em lutar contra guerrilheiros comunistas. E isso, obviamente, seria de uma grande ajuda para os aliados aí dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Mas qual foi a ideia das Filipinas simplesmente entrar numa guerra logo após ter saído de outra? O fato de que eles precisavam de várias coisas. Primeiro, modernização. Os Estados Unidos iam bancar a modernização parcial do país. Modernizar os soldados filipinos. Ia ficar tudo na conta dos Estados Unidos. Ter um local de fala. Os filipinos queriam ser um país grande, se aproximar da Coreia do Sul e também se aproximar dos Estados Unidos, falando tipo, tô aqui do seu lado, eu não sou uma ameaça. Então, os filipinos eles foram em direção à Coreia do Sul, de diversas áreas das Filipinas. Ao todo, no decorrer de toda a guerra, foram enviados um total aí de 7.400 soldados. Mas tinha um porém, muitos desses soldados eles não estavam acostumados com o frio, não estavam acostumados aí com o clima da Coreia, pois as Filipinas é um país que faz sol, um país quente, país tropical, de selva, mata fechada, e apesar de ser úmido, chover, eles não têm muito essa questão aí de chegar frio em questão de neve. Então, antes de eles entrarem na Coreia totalmente, eles foram para um local mais gelado para poderem ir acostumando um pouco aí com a temperatura. E depois aí todos aí acabaram indo direto para Busan, direto aí com a Marinha Filipina. Assim que eles chegaram na Coreia do Sul,
Eles viram que estava tudo devastado e eles já foram recebidos aí com fogo de artilharia e eles viram que o negócio aí não ia ser fácil, pois além do inimigo, além do outro soldado, tinha o frio, que naquele tempo que eles chegaram estava fazendo frio, os ventos cortantes, então eles tinham uma ideia de que eles não tinham que sobreviver apenas contra tiro, mas sim contra a temperatura. Mas até então, ok, eles chegaram lá e eles não participavam de nenhum grande combate, porque inicialmente eles faziam trabalho de logística. Eles escoltavam soldados, eles carregavam armas, carregavam munições, dirigiam para lá e para cá, faziam reconhecimento de perímetro, policiamento e eventualmente uma guerrilha ou outra aí eles combatiam. Mas não eram combates tipo dignos aí. Todo combate é digno, mas o que eu quero dizer é que não era nenhum combate grande, nenhum combate marcante. As coisas começaram a ficar marcantes para os filipinos quando os chineses cruzaram a fronteira da Coreia do Norte, da China para a Coreia do Norte, descendo aí para a Coreia do Sul, onde em abril ainda de 1951 os filipinos participaram da Batalha de Yutong. E o que foi essa batalha? Essa batalha foi que tinha 900 soldados filipinos e alguns soldados turcos. Os chineses estavam em média com 10 mil soldados avançando para esse local e os filipinos e os turcos tinham que defender. Os filipinos eles ficaram combatendo, assim como os turcos, porém os turcos vendo que munição acabando, comida acabando, recurso acabando, o forte fogo de artilharia, os turcos saíram, pois os americanos tinham dado um aval que eles podiam recuar, tanto os turcos quanto os filipinos. Mas os filipinos preferiram ficar e lutar. E por incrível que pareça, eles conseguiram ficar e lutar. Eles atrasaram os chineses durante horas, a ponto dos chineses desistir de avançar e recuar. E como toda pancadaria, os filipinos também tiveram baixas. Mas quantas baixas? Apenas 12. Pode parecer contraditório, pode parecer fantasia, mas não. A própria China confirmou apenas 12 baixas. Já os chineses sofreram, tendo um total aí de 500 baixas, e esse foi o grande combate que marcou a presença aí dos soldados filipinos na Guerra da Coreia. O segundo grande combate que os filipinos participaram foi na colina Ehiri, alguma coisa do gênero, onde os americanos faziam o turno do dia e os filipinos faziam o turno da noite. Só que de dia era muita pancadaria, fogo de metralhadora, artilharia. Então os americanos sabiam que se deixassem os filipinos lá, eles iam todos de base. Então eles escolheram os filipinos para ficar no turno da noite, pois, entre aspas, era mais tranquilo. Apesar dos filipinos não conseguirem dormir muito bem, eles se saíram muito bem, pois os chineses eles tentavam diversos ataques surpresas e os filipinos estavam lá, apesar de que, lógico, bucha de canhão, mas ainda assim, e muitos daqueles combates que os filipinos presenciavam de noite não eram com metralhadoras, não eram com artilharia, pois os chineses não queriam fazer muito barulho. Sim, tinham armas, revólveres, mas coisa pequena. Então, grande parte dos combates eram feitos todos na base da porrada, na base da facada. Era soldado contra soldado, mano a mano, olho no olho e é pernas para quem te quero também. E por incrível que pareça, os filipinos também conseguiram sobreviver essa noite e botar aí os chineses para correr. Então, os filipinos ficaram basicamente como uma força secundária de ocupação. Os americanos iam, limpavam território, os filipinos chegavam. Os americanos iam, limpavam território, os filipinos chegavam. Obviamente, que os filipinos não se davam bem em todas as lutas. Obviamente, que muitos dos filipinos acabaram falecendo nos combates também. Ficaram feridos também. Mas o saldo foi bem pouco e eu vou falar qual foi esse saldo no final. E o tempo vai, tempo vem, depois que a guerra ficou congelada em 1952 e o armistício foi assinado em 1953, os filipinos ficaram na Coreia, mas aos poucos eles acabavam indo de volta para casa. E quando eles voltavam, era aquela cerimônia,
aquela marcha, as mulheres, as famílias ficavam ali nos portos, nos aeroportos, vendo seus maridos voltarem, andando, mancando ou num caixão, mas ainda assim elas estavam lá, a família dos soldados estavam lá. Só que, ok, qual foi o saldo dos filipinos? De 7.400 soldados que foram do início ao final da guerra, apenas 116 soldados filipinos faleceram, foram empacotados. Já os feridos foram um total aí de 356 filipinos gravemente feridos, entre ferimentos leves e gravemente feridos. Então, né, ainda assim, um saldo aí um tanto quanto, entre aspas, né, positivo, pois de 7.400 apenas basicamente 500 e poucos vai ficar ferido, querendo ou não, ainda tem 6.300, 6.200 aí de lucro, ou um pouquinho, enfim, ainda assim os filipinos saíram no lucro. E com essa experiência que eles tiveram na Guerra das Coreias, eles conseguiram dar cabo da insurgência comunista que estava ali no país. Lógico que nos anos 60, devido à corrupção, devido a outras pancadarias, devido à má gestão do Ferdinand Marcos, novas insurgências começaram a rolar e até mesmo insurgências islâmicas. Beleza, minha gente? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Vocês conheciam as Filipinas na Guerra das Coreias? Comentem aí se sim, se não, beleza? Quem puder também dar aquele apoio, vamos lá, vamos fazer os vídeos de IA, voltar aqui para ilustrar. Eu gosto bastante, mas também preciso da ajuda de vocês. Beleza, meu povo? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!